Olá, eu sou a irmã Cristiane, sou religiosa da Congregação das Irmãzinhas dos Anciãos Desamparados. Nossa congregação é de origem espanhola, temos 147 anos de fundação. Nossos fundadores são Santa Teresa de Jesus Jornet e o Padre Saturnino Lopes Novoa, que está em processo de beatificação. Nós temos nossa casa matriz na cidade de Valência, na Espanha, e contamos hoje com 204 casas espalhadas em 23 países. Aqui no Brasil, nós temos 4 casas, todas aqui no estado de São Paulo. Aqui em São Caetano do Sul, onde trabalho e onde temos o nosso aspirantado para jovens vocacionadas, em Lençóis Paulista, Ourinhos e Presidente Prudente. O nosso carisma é exclusivamente o cuidado espiritual e corporal dos idosos, pobres e desamparados. Cuidar dos corpos para salvar as almas é o lema que nos deixou nossa Santa Madre Fundadora e que resume todo o nosso carisma, que trabalhamos em prol dos idosos para dar-lhes não só um tratamento físico, porque a maioria já são muito doentes, né? Mas também todo o tratamento espiritual, porque vários idosos que chegam aos nossos lares chegam muito fracos na fé, muitos, ao melhor, desde que batizou, fez a primeira comunhão ou se casou, nunca mais voltaram para a igreja. Muitos vêm até sem o batismo e conhecem a Igreja de Cristo nos nossos lares. Então proporcionamos todo esse apostolado com eles, com o fim de prepará-los para o encontro definitivo com Deus, né? Que já sabemos que esse é o final de todos. Trabalhamos nesse final de vida deles para que eles tenham um final de vida digno, que se sintam amados, se sintam amparados, porque infelizmente muitos são abandonados pela família quando eles mais precisam. Muitos ficaram sozinhos na vida, perderam tudo. Então eles chegam aqui nos nossos lares muito feridos, tanto no corpo como na alma. E nós, como bom samaritano, cuidar deles com todo esse amor de mãe, que acabamos sendo para eles mãe, irmãs, até amigas, tudo. Para que eles tenham todo esse carinho, todo esse amor nesse final de vida que Deus permitir para eles. E respondendo à pergunta que nos questionavam, né, de como hoje os jovens podem ouvir a voz de Deus nesse mundo tão barulhento e responder ao chamado do Senhor e conseguir começar um discernimento vocacional. É um desafio, porque hoje a vida é muito fácil para todos os jovens. E nenhum jovem, muitas vezes, tem essa programação de vida para pensar, eu posso seguir uma vida com Deus? Vale a pena seguir uma vida para Deus? Os jovens hoje estão muito confundidos, porque hoje a nossa cultura, que é a cultura do prazer, a cultura da compra, do consumismo, então hoje viver uma vida despojada, desprendida de tudo, não chama atenção. Mas Deus segue chamando, de maneira ou de outra, só que infelizmente muitos jovens hoje parece que fazem os ouvidos tampados para a voz de Deus que fala nos seus corações. Então continua sendo um desafio muito grande, mas como ouvir? Isso só vai se dar em um coração que realmente escute a Deus. De um jovem que realmente tenha, como São Paulo, um momento de cair do cavalo e escutar o que Deus lhe possa dizer, e tenha a mesma atitude de São Paulo. Senhor, que queres que eu faça? Então, deixar Deus falar no seu coração e não ter medo de seguir a voz do Senhor. Porque hoje também vemos uma juventude muito insegura.
uma juventude que não é capaz de querer largar a família para abraçar uma vida religiosa, uma vida sacerdotal. Ficam muito inseguros, têm muito medo, tudo é medo, tudo é medo. Sendo que, se ninguém se arriscar, nunca vai conhecer. Então, infelizmente, a gente vê isso. Mas se os jovens tivessem um pouco mais de intimidade com Deus, um pouco mais de oração, tenho certeza que iam se dar esse encontro para começar a dar esse passo e conhecer. Outro motivo também que muitas vezes distancia os jovens da vida religiosa ou da vida sacerdotal são os tabus. Porque pensam que as freiras ficam o dia inteiro enclausuradas, que as freiras vivem uma vida chata, que as freiras não vivem, que como que pode uma freira viver uma vida de pobreza, uma vida de castidade, uma vida de obediência. Ou para os meninos, para entrar lá no seminário que tem que ficar estudando, não pode curtir balada, não pode curtir nada. Então isso também muitas vezes é um tabu, porque não conhecem. Não conhecem. Então hoje os jovens, para ouvir a voz de Deus, se sente algo em seu interior, a melhor coisa que tem é buscar informações. É buscar uma irmã ou um padre que possa direcionar. E para que tem das congregações a gente dá essa oportunidade de vir fazer retiros vocacionais, encontros vocacionais, justamente para isso, para que possam conhecer e possam abrir seu coração a Deus diante dessa experiência, para que possam responder realmente o chamado de Deus. E realmente, as que sintam esse chamado, buscar um direcionamento vocacional. Porque não adianta você seguir, mas querer seguir do seu jeito. Ninguém consegue passar um caminho sem uma ajuda, um caminho estreito, um caminho difícil, sem uma ajuda, sem uma direção. Então é muito importante o acompanhamento vocacional, o direcionamento vocacional e o mais importante, o discernimento vocacional. O que é o discernimento vocacional? Discernimento vocacional é amadurecer todo esse desejo diante de Deus e realmente ver se esse é o desejo de Deus para a tua vida, se você realmente tem as qualidades e as capacidades para seguir essa vida. Porque muitas vezes, muitas meninas, eu deparo com essa pergunta, fala assim, ai irmã, como que eu faço para entrar no convento? Como eu falo assim, não é assim eu faço para entrar, porque já Jesus fala assim, não fosse vós que me escolhestes, eu vos escolhi. A vocação é um dom, o chamado é um dom. Não é que nem aquele ditado que se diz, o que eu quero eu faço. Não, aqui para realmente você seguir a vida religiosa, a vida sacerdotal, você tem que ter realmente esse chamado. E esse chamado, Deus vai mostrando pouco a pouco, Deus se revela pouco a pouco. Então não é questão de falar, eu quero. Não, Deus me chama? Essa é a pergunta. Então uma pessoa pode querer, mas muitas vezes essa pessoa melhor não tem uma qualidade, não tanto qualidades todas nós temos, mas a capacidade, por exemplo, de viver a castidade, infelizmente tem jovens, tem pessoas que não têm essa capacidade de viver uma vida em castidade. Então uma pessoa que não tem uma qualidade, não tem esse dom para viver na castidade, é melhor realmente assumir o sacramento do matrimônio, para viver uma vida em família, ou viver uma obediência com uma pessoa que tem um caráter muito difícil e que não vai conseguir viver na obediência, né? Ou viver na pobreza, que não pode ficar sem um tostão na carteira, que se desespera. Então, tudo isso se vai vendo no acompanhamento, no discernimento vocacional. Mas o mais importante é deixar-se seduzir e levar-se pelo Senhor. Então, diante de um jovem que tem um desejo e que queira buscar, que realmente Deus ponha esse desejo no seu coração,
Deus também vai ajudar. Mas hoje as dicas que eu posso dar para os jovens é principalmente a mais importante: oração, oração e oração. Sem oração não tem desejo, sem oração não tem discernimento e sem oração não tem perseverança no desejo. Porque a oração é o momento que realmente vamos falar com Deus. Mas outros se planteiam assim: ai, mas eu vou rezar e eu não sinto nada, eu vou rezar e Deus não me fala nada. A oração não é sentir, nós temos que ter fé que Deus me ouve. São João Maria Vianney, um pobrezinho que todo dia ia rezar e ficava diante do sacrário. E um dia ele perguntou para esse senhorzinho que tanto que ele falava com Jesus. E ele falava: eu olho para ele e ele olha para mim e isso me basta. E isso também deve ser muitas vezes a nossa oração. Não é questão de muitas palavras, não é questão de pensar em coisas muito elevadas, mas sim de estar na presença de Deus e deixar-nos amar por Deus. E nesse deixar amar-nos por Deus, em meditar a palavra de Deus, Deus nos vai dar as respostas na hora certa e no momento certo. Então isso é muito importante. E nesse mundo, se realmente não se parar e não se pôr diante de Deus, não vão escutar nada, não vão decidir nada e não vão tirar em conclusão nada. Então, eu animo muito os jovens para que realmente possam orar, estar diante do Senhor para dar esse passo na sua vida. E como nós que vivemos esse carisma tão bonito de cuidar dos idosos, também temos muitos momentos de oração, porque se a gente não tem esse momento de oração, de intimidade com Deus, também não temos fortaleza para trabalhar com o que a gente trabalha, especialmente agora nessa epidemia, nessa pandemia do coronavírus, que estamos trabalhando com pessoal de mais risco, o grupo de mais risco, que são os idosos. Aqui no nosso lar temos 60 idosas. Tivemos a experiência de ter muitas contaminadas. Eu estive cuidando de um isolamento com 18 idosas positivas, né? De a gente estar se arriscando, e aí realmente a gente está mostrando até onde chega o nosso amor a Deus, de se arriscar a própria vida. Como Jesus fala: quem perde a sua vida por mim a encontrará. E realmente a gente tem essa experiência vivida, né, de que Deus está levando a gente, mas graças a Deus a gente conseguiu superar isso. Nossas idosinhas também, nós não contaminamos com a graça de Deus, né, mas continuamos nesse alerta. Então eu animo muito os jovens, as jovens, que deixem amar-se por Deus e realmente possam seguir esse caminho da vida religiosa, da vida sacerdotal. Que Deus os abençoe.